Bom dia. Hoje é 21 de junho de 2020. Mesmo diante de um mar de incertezas, existe luz no final do túnel. E a gente começa a enxergar sinais de recuperação. Vamos com calma. O mercado de energia precisa se reestruturar. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Mas tampouco a gente precisa morrer de ansiedade, não é mesmo? Então, vamos procurar entender o que está acontecendo. Ideias estão sendo difundidas e discutidas. Vai ser muito bom esse papo. Muito bem-vindo. Você está no Portal Insight. Meu nome é Pablo Costa e estes são os Insights da semana. Pois é, a semana tem sido bastante agitada. O mercado ainda procura entender a melhor forma de como se comportar com essa nova marcha de consumo. E é engraçado como é que, não sei se para vocês, para mim pelo menos é assim, tendo visto diversos sinais de que a demanda estaria voltando, ora a gente lia que basicamente o preço do óleo e do petróleo estava aumentando, outra hora estava diminuindo, e ficava difícil a gente ler o que está acontecendo. É bem verdade que a última reunião da OPEC, mantendo os costos de produção até o final de julho, ajudaram. E mais recentemente, um acordo que se estendeu para o OPEC Plus, inclusive o Iraque, contribuindo também com os cortes necessários para que se equilibrasse a demanda. Mas eu já alertei aqui, todas essas medidas que a OPEC toma, elas são razoáveis até um certo ponto, porque o controle da oferta, ele vai afetar os preços de petróleo desde que a demanda acompanhe um nível de se voltar ao que era antes do pós-pandemia. De qualquer forma, vale o esforço desses países produtores para manter o controle dessa variável tão importante e que dita tantas coisas. Haja visto que com a queda, vocês vão se recordar, no início do mês passado, muitas operadoras revisaram as suas projeções de OPEX durante o ano, o que era, na verdade, uma ação bastante previsível. Mas muitas delas, a gente vai lembrar também do exemplo da BP, vão estar efetuando cortes massivos no seu corpo de trabalho. É bem verdade, gente, que o que está acontecendo agora ainda é uma reação de proteção, eu já ressalto de novo, proteção de caixa, proteção para que, durante esse processo de recuperação, as empresas possam manter-se de maneira sustentável. Agora, eu sugiro também que a gente tenha muita calma. Essa semana a gente viu alguns artigos, uma da agência Reuters, onde divulgou que os sinais de que hoje o Brent, acho que na sexta-feira, última, né? O Brent chegou a bater 42, o WTI americano bateu acima de 40. E começou uma euforia, dizendo, nossa, estamos de novo voltando, a curva está para cima. Alto lá, calma. As impressões que a gente está vendo agora ainda são muito artificiais. Elas não correspondem à demanda, até porque o consumo não se estabilizou ainda. Há menos de uma semana atrás, a gente começou a ver um consumo de novo vindo da China, o que parecia ser bom, até o momento que surgiu novos casos de Covid em Pequim e voltaram a haver restrições. Se por um lado a China voltou a consumir, sobre a questão do agronegócio, por exemplo, as exportações, principalmente do Brasil, foram mais intensificadas nesses últimos meses, não quer dizer necessariamente que esses hábitos voltaram ao normal. Então é fundamental, gente, que a gente mantenha uma certa cautela de como que os preços se comportariam daqui para frente, tá bom? É fundamental que nesse momento a gente tenha o pé no chão. Você que trabalha, não importa qual frontline, não importa em qual nível da cadeia, procure entender que o momento é de cautela, movimentos bruscos não serão feitos e que a gente tem que se pautar naquilo que as empresas estão nos dizendo hoje que vão fazer solidamente, ok? E aí eu queria fazer uma associação simples.
Essa semana eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco e entender como é que, por exemplo, a Petrobras está reagindo a isso tudo. E muita coisa positiva eu encontrei. O último boletim que a Petrobras emitiu dizia mais ou menos que ela manteria basicamente os projetos que estão ainda a serem colocados online nos próximos 2 anos. Nós estamos falando do projeto de desenvolvimento de Mero fase 1 e sequencialmente de Sépia no que vem, mas a gente se estende isso também para falar dos desenvolvimentos de Mero 2 e Búzios 5. Aliás, deixa eu fazer uma ressalva importante, porque me chama a atenção a questão do desenvolvimento de Búzios. Búzios hoje é realmente, eu escrevi sobre isso inclusive, é a joia da coroa. Não somente por causa da produtividade, mas pelo alento que a Petrobras dá de querer continuar investindo, mesmo salva tantos desafios que ela vai ter que enfrentar nos próximos 3 anos. Sempre pensem assim, gente, esses movimentos de desenvolvimento precisam ser pautados por uma cadeia forte. E a cadeia de sustentabilidade forte depende de uma economia que o sustente suas atividades durante os anos. Este é o principal desafio, porque a crise que a gente está vivendo agora, talvez a maior crise desde a Grande Depressão de 1930, ela vai deixar cicatrizes pesadas no mercado de supply chain. E essas cicatrizes pesadas precisam ser sanadas pelo quê? Pelo suporte que o governo dá, sem dúvida, mas pela reestruturação que cada empresa precisará ter. Então é fundamental que isso seja bem fundamentado. Uma outra coisa que eu queria deixar claro é assim, outra agência muito importante soltou uma nota essa semana que me impressionou. Ela previa, por exemplo, que os preços de petróleo poderiam chegar a $100 em menos de 1 ano. Gente, essa foi a JP Morgan. Eu sugiro que vocês deem uma olhada no site da JP Morgan para ver quais são os assumptions. Eles são válidos, sim, mas eu acho que seria um destrabalho agora a gente pensar que a gente poderia voltar a um patamar de quase 10 anos atrás. É muito mais fácil a gente começar a trabalhar, isso é uma sugestão minha, pessoal, num break-even que nos dê a condição de ter uma lucratividade e que mantenha as operações sustentáveis. Eu, particularmente, penso, gente, que manter equilibrado o nível de investimentos por um período mais longo do tempo, ele é bem mais favorável de que eu ter um pico em determinado ano. Vamos esperar que isso aconteça, tá certo? Eu vou deixar tanto o link da agência Reuters quanto do JP Morgan nos comentários para que vocês possam fazer uma avaliação de vocês e me dizer o que vocês pensam. Indo para frente, eu queria fazer uma ressalta importante sobre um tema muito legal que eu acabei tendo contato na última quinta-feira. A Agência Internacional de Energia, a International Energy Agency, AEI, dos Estados Unidos, uma instituição hoje bastante gabaritada, ela fez uma análise sobre o cenário que a gente está hoje de uma maneira a poder planificar qual seria um plano de recuperação razoável. E ela publicou esse estudo recentemente no site dela, convido a vocês irem lá ver. Basicamente, o que ela explicita nesse estudo são algumas variáveis. Muitas delas a gente já sabe. Então a gente já sabe que esse ano a economia global vai encolher pelo menos uns 6 a 7%. Milhões de empregos estão ameaçados. No Brasil, principalmente, a gente já sabe. Faz pouco menos de uma semana, o Estado de São Paulo publicou que a gente chegou ao pico de ter quase 29 mil pedidos de desemprego por dia. A gente deve chegar entre 18% a 19% de desemprego esse ano, só no Brasil. Mas não é só isso. O estudo leva em consideração o que a gente precisava fazer em termos de medida, e ela publica 5 pautas de desenvolvimento que mesclam o entendimento da nossa dependência ainda dos combustíveis fósseis com a necessidade de a gente pensar em combustíveis mais limpos e, com isso, o que eles chamam de energia, de economia sustentável. Gente, eu deixo claro uma coisa aqui. Eu defendo muito o conceito de sustentabilidade quando ele é pautado em metas razoáveis, ou diria exequíveis. O estudo aponta 5 pilares: investimentos em transporte, investimentos em transmissões de energia, investimentos em fontes limpas, investimentos em que eles chamam de utilitários, que seria mais ou menos mexer um pouco na matriz energética de cada país, que difere. E eles são pautados em 3 objetivos fundamentais: você reaquecer a economia,
através de investimentos e de fundos que seriam criados unicamente com esse objetivo, promover emprego, e aí eu faço um ressalvo importante, porque está no estudo, investir em emprego, gente, muito mais aquém de que aumentar a oferta de emprego, é preparar o trabalhador nesse momento para tecnologias que acontecerão no futuro. Quando eu digo futuro, digo amanhã. Porque não adianta a gente imaginar que a indústria do petróleo vai continuar fora de uma era 4.0, onde há digitalização, há trabalhos remotos e onde a maneira que a gente faz as coisas hoje não será amanhã. Então não adianta simplesmente criar o emprego em si, mas eu preciso criar as condições para que haja tanto oferta quanto demanda desses serviços que vão ser fundamentais para a indústria no futuro. E o terceiro aspecto é a energia limpa. Gente, eu trabalho na área de petróleo faz 20 anos, tá certo? Vocês me perguntam que a gente chegamos no pico, nós não chegamos. Seguramente, os melhores estudos, aqueles que eu particularmente acredito, ainda demonstram que o crescimento sustentável e utilizando energia fóssil, ela deve se permanecer vivo ainda na matriz energética, que hoje ainda representa 70%, pelo menos 2 décadas. Em 2 décadas, que não é muita coisa, a gente vai juntos sentir essa transformação na pele. E isso é muito bom, porque isso vai dar a condição de que a gente faça algo de maneira cadenciada. E isso vai ser também fundamental para que, principalmente, as economias emergentes se adaptem. Eu faço 2 ressalvas aqui que eu acho que seriam muito importantes de ter em mente. Primeiro, qual é o nosso papel nessa história? O nosso papel, como pessoas um pouco mais experientes no mercado, é fortalecer as novas lideranças para que elas sejam abertas à mudança sempre. As coisas não poderão ser feitas da mesma forma. A maneira que fazemos negócio hoje vai precisar se mover um pouco, vai precisar se tornar tão sustentável quanto as fontes que a gente quer utilizar para o futuro. E a segunda coisa, precisamos investir no desenvolvimento das regiões, tá certo? Uma crítica que muito se faz durante muitos anos no setor de energia é que, às vezes, uma região ela é especialmente rica em recursos naturais e ela consegue criar as condições econômicas para que chegue o investimento. E, infelizmente, décadas depois de ter descoberto isso, você continua com o mesmo nível de desenvolvimento, você não consegue trazer isso para o benefício da sociedade. Gente, não tem mágica nessa história. Precisa ter um plano por trás disso. Ah, Pablo, mas então é responsabilidade do governo? Mas não somente do governo. É importante que a gente se engaje como indústria. O Brasil evoluiu muito. Nós temos agências importantes, a ANP faz um trabalho esplendoroso. E as fundações regionais, como a Fijan, como o FINDES no Espírito Santo, também têm um papel fundamental. E é possível, gente, que a gente faça mais ainda, desde que a gente esteja vigilante e entendendo que nós somos parte ativa dessa indústria em transformação. Tá certo? Então, esses são os 3 pontos dessa semana que eu queria deixar aqui no Insight para fomentar essa discussão de crescimento que a gente precisa ter, tá bom? O formato do Insights agora vai ser mais direto. Achei melhor fazer esse papo melhor, assim, aberto de que fazer em tópicos para que a gente possa encher a discussão, tá bom? Então fica essa deixa. Sintam-se responsáveis por esse crescimento também. Vamos deixar aqui os comentários de vocês. Na semana que vem a gente toca no assunto que mais importante que vai acontecer nessa semana próxima, tá certo? Eu vou fazer algumas indicações de leitura para vocês no site e que a gente possa juntos contribuir com esse crescimento. É importante que a gente tenha essa visão mais ampla. Chega de olhar pelo buraco da fechadura. Vamos nos tornar mais profissionais e mais atuantes, tanto no nosso país quanto na nossa indústria. Tá bom? Gente, eu fico por aqui nesses insights mais rápido, de maneira mais direta. Fico feliz com a audiência, tá? Mandem, por favor, seus comentários. Vão no site, vão ver os artigos que a gente está publicando. Vamos ver se a gente cresce junto, difundindo conhecimento e aquilo que eu sempre repito, sempre deixando algo de bom pelo caminho. Fiquem fortes, uma semana produtiva, fiquem com Deus, um forte abraço.